Um nerd rejeitado vai parar em um isekai e volta com uma elfa. Os dois começam a se conhecer melhor e aos poucos vão criando algo além da amizade. Mas ela é ameaçada por criaturas do isekai, que tentam a todo custo destruir o casal. O relógio marca 18 horas. Kazuhiro levanta da mesa para ir embora, mas um colega de trabalho o convida para um rolê. Ele agradece, mas vai embora. Dois colegas de trabalho cochicham que Kazuhiro ele sempre vai embora no horário certo e que nunca saía para lugar nenhum. Kazuhiro chega em casa e comenta que trabalha em um emprego comum e que nunca aceita promoções ou horas extras, porque quer ir para casa, preparar uma marmita e dormir logo. Isso porque, desde criança, quando dorme e sonha, ele é teletransportado para um isekai. Ele então deixa uma garrafinha de água e uma marmita do lado da cama, deita na cama e dorme. Ele é teletransportado para o último checkpoint do dia, no lugar onde dormiu ou onde bateu as botas. Embora lá ele seja um adulto no mundo normal, no isekai ele ainda é jovem, e por lá ele se diverte derrotando ou fugindo de monstros. Aquele era o mundo do sonho. Ele para em um rio, bebe um pouco de água, lava o rosto e é surpreendido por Mary, uma elfa de 100 anos. Os dois não se viam há muito tempo, porque ela havia entrado em uma guilda de magos e estava bem ocupada com missões de Rank S, ao contrário de Kazuhiro, que era um Rank E, que vivia aí vadiando. E ali nós descobrimos que Kazuhiro ele é chamado de um jeito diferente no isekai, porque quando ele era criança escolheu o nome errado no bracelete. Ele então convida a elfa para explorar as ruínas de Nazu-Nazu, uma cidade subterrânea abandonada há mais de 1000 anos, e promete dividir a marmita com ela. Ela então topa. Eles chegam nas ruínas e a elfa invoca várias luzes. Eles andam e percebem que aquelas ruínas eram enormes, até porque ali foi uma cidade no passado. E embora ele vivesse em um país com muitos terremotos, aquele lugar estava firme, forte e inabalável. Eles então param para descansar e almoçar. Mary vai animada esperando bater o marmitão. Abre e fica encantada com a comida. Cheira o marmitão e as lombrigas começam a gritar. Cada mordida é um espetáculo. Eles então começam a conversar sobre o país em que Kazuhiro morava, o Japão, e que esse país ficava bem longe daquele lugar. Depois de terminar no marmitão, eles voltam a explorar as ruínas. Os dois continuam a explorar, e a elfa vê um animal logo ali. Kazuhiro vai em direção ao lagartão e o cumprimenta. Os dois eram amigos, conversam, e Mary fica olhando sem entender nada, porque eles estavam falando a língua dos monstros. Kazuhiro volta e junto com a elfa, voltam a explorar as ruínas. E o garoto avisa a elfa que ali havia um dragão que estava dormindo nas profundezas, que estava na época da desova, por isso eles tinham que ter muito cuidado. A elfa avisa que seria perigoso, mas Kazuhiro quer ver o dragão e os ovos. E eles chegam em um salão bem vazio e escuro, e a elfa lhe dá a visão noturna. Ele então vê que ali estava o dragão, imenso, um arquidragão, um dragão overpower. Eles falam alto demais. As grades são fechadas e o dragão acorda, se levanta e se prepara para lançar chamas nos amigos. Kazuhiro abraça a elfa e o dragão lança as chamas. Ele acorda do sonho, feliz, e percebe que tinha alguém do seu lado. Era Mary, a elfa. Ele cai da cama de susto e percebe que havia teletransportado a elfa. Ela acorda, vê Kazuhiro, chega perto dele e fala que ele estava velho demais, mas que reconheceu o amigo. Então, percebe que estava pelada, pira o cabeção e manda o jovem comprar roupas para ela. O que ele faz? Ele volta para casa e encontra a elfa na varanda, encarando a cidade. Ela pergunta onde estava, e ele pensa que deve ter sido um choque para ela ter sido teletransportada, mas ele estava errado. Ela estava bem empolgada e que queria conhecer tudo em todo lugar ao mesmo tempo sobre o Japão. Ele então a convida a explorar a cidade em que morava. Ela então veste as roupas que Kazuhiro havia comprado e se sente livre, leve e solto. Mas antes de saírem, ele pede para ela usar uma touca, porque não era comum ter elfos naquele mundo. Daí juntos saem pela cidade. Eles vão até o restaurante, onde ela fica encantada com o lugar. Kazuhiro faz o pedido e a elfa começa a perguntar tudo sobre a cidade. Primeiro, como estava lá? Ela nem lembrava nada depois do ataque do arquidragão e que ele estava bem mais velho que o normal. Ele responde que ele vai para o isekai durante os sonhos e que consegue viver nos dois mundos, voltando para o Japão quando bate as botas ou quando ele simplesmente dorme. Ela acha que bateu as botas, mas Kazuhiro promete que ela não foi de arrasta. Ele também confirma que no mundo real ele é mais velho e no isekai mais jovem, porque passa mais tempo no mundo real. Então, chega a comida e começam a devorar, terminam de comer e vão até as cerejeiras, onde ela fica encantada e acha tudo lindo. E ali, Kazuhiro percebe que a vida dos dois havia mudado de fato. O episódio começa com um flashback, mostrando a criança fera com seu avô. Em casa, o velhote mostra ao neto uma pedra mágica e o avisa que aquele objeto mágico pode ser controlado pela raça felina. Porém, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aquela pedra em específico causou a destruição da família do garoto. Volta para o presente, em que vemos o garoto sozinho, agarrado à pedra, sua única esperança de um dia voltar a ser livre. Kazuhiro e Mary voltam para as ruínas e juntos colocam
o plano em prática: resgatar a criança fera e afugentar os bandidos. Mary começa a se preparar e invoca as criaturas luminosas para lhe ajudar, criando uma barreira invisível em todo o corpo. Kazuhiro Bengado fica admirado pelos poderes da elfa. Antes de sair, a elfa pede para o garoto prometer que leria o restante do livro para ela. Ele concorda e dá o pulo do Hulk em direção à casa dos bandidos. Lá em cima, ele começa a pular de casa em casa procurando os bandidos, até que ele acha um bem perdido, mas que segue em tiroteio. Kazuhiro X9 conta tudo para Mary, que está escondida e pronta para o ataque. Então ela dá o primeiro passo e manda a salamandra Charmander atacar, para assim denunciarem que estava por ali, forçando os bandidos a aparecer. O bandido perdido encontra Kazuhiro, que logo desaparece. Então a serpente do oásis aparece. Kazuhiro logo encontra a criança invocando a criatura. Logo, Mary começa a atacar a criatura com as salamandras, aparecendo, escondendo e atacando. O gado olha e fica derretido. Do outro lado, a criança fera fica com medo e começa a chorar, pedindo ajuda. Daí Kazuhiro aparece e promete ajudar a criança. A criança ainda está com medo, mas logo confia no garoto quando ele começa a falar o idioma dos meios fera. Desesperada, confessa que vivia com o avô, mas que logo foram atacados por bandidos, que o levaram como escravo. Kazuhiro oferece aliança para com o garoto, e ele, desesperado, aceita. Do nada, os bandidos aparecem e lançam uma faca nos garotos. O líder aparece e manda para Kazuhiro que ele sabia quem ele era e as habilidades do garoto, já que ele tinha o dom da visão. O garoto, sem tempo irmão, manda liberarem a criança fera, que logo iriam embora. Mas o líder oferece outra proposta: que Kazuhiro entregasse os tesouros da bolsa, assim ele libertaria o felino. Kazuhiro sabia que era caô, desaparece e de repente aparece cara a cara com o líder, quebrando a pedra-chave que prendia o felino. As correntes desaparecem, o que deixa o líder full pistola. Todos os bandidos vão pra cima de Kazuhiro, que desvia, mas é atacado pelo Siban do Isekai. O Siban da Shopee pressiona o garoto, que quase vai de arrasta, mas lembra das habilidades que tinha por ali. Então desaparece e o Siban da Shopee cai de cara no chão. Já o felino se esconde com a ajuda de Kazuhiro. Por lá, ele pede para o garoto ser cauteloso, já que as habilidades dele eram boas, mas limitadas. O garoto volta para os bandidos, dá um pedala Robinho em um, desaparece com outro e se esconde dentro da casa. Por lá, Mary avisa que a serpente do oásis havia sumido, que por lá estava tudo ok. O garoto desliga o walkie-talkie e analisa a situação. Eles estão cercados, seria difícil sair dali. O líder, concentrado lá em cima, encontra Mary, manda os bandidos até a garota. Porém, Kazuhiro aparece, mas cai na armadilha do líder, que lança uma bola de fogo nos seus comparsas e em Kazuhiro, que consegue escapar a tempo. Ele começa a ficar com medo. Aquele líder não tinha piedade. O líder olha para o garoto e o avisa que a criança fera estava com ele e que o garoto deveria escolher quem salvar. Kazuhiro sente a pressão, desaparece e chega até o garoto. Porém, não consegue teletransportar por conta do peso da criança. Eles descobriram sua fraqueza. Porém, o garoto tinha uma carta na manga. Ele joga a espada de 30 quilos fora, pega o garoto no colo e teletransporta, já que estava mais leve. Os dois somem, mas caem de cara na areia. Sem qualquer lesão, o garoto desaparece novamente com a criança fera, para um lugar mais seguro. Por lá, a serpente do oásis aparece e leva os bandidos de arrasta. Popotizados, o garoto e a criança fera encaram a serpente. Kazuhiro acha que iriam de arrasta, mas que ele deveria fugir rápido para levar Mary junto para o Japão. Porém, a criatura estava estranha. Ela não estava atacando. Logo, ela solta os tentáculos em direção dos garotos, e o felino lembra que o avô havia lhe falado que a serpente era a dona da pedra mágica, já que os felinos eram apenas os guardiões. A criança fera decide que entregar a serpente seria a melhor opção, pede perdão e entrega para a criatura. Os dois teletransportam e a serpente vai embora, abrindo lá embaixo um buraco enorme com uma espada que levava às profundezas das ruínas. Lá no fundo, Mary corre em direção aos garotos e o gado fica feliz. A elfa pira o cabeção ao ver as escadas que levavam às ruínas profundas e decide descontar a emoção na criança felina, que quase explode ao ser esmagada. O dia passa e por lá chega a polícia do Isekai. O delegado mágico agradece por Kazuhiro ter chamado e que agora ele tomaria a frente, inclusive os cuidados com a criança fera. Ele está bem curioso. O que será que guardaria as profundezas das ruínas? A destruição ou o ápice daquele mundo? Nem Kazuhiro sabia, e ele fica bem pensativo. Em uma cafeteria no Isekai, Kazuhiro e Mary ouvem dois avulsos fofocando sobre as escadas que levavam às profundezas das ruínas, e os dois percebem que o assunto estava na boca do povo. Kazuhiro está louco querendo participar na exploração das ruínas, mas Mary pesa o rolê, ao falar que talvez não conseguiria ir, já que precisava da permissão da guilda. O garoto então comenta que vai recusar, que sem ela não tem graça. Enquanto continua fofocando, a draconiana ouve tudo no fundo das ruínas, e fica admirada por eles encontrarem as escadas das ruínas, mas que aquele lugar era muito perigoso. Enquanto os ovos eclodem, a barriga da dragoa ronca, e ela sonha com o marmitão de Kazuhiro. De volta ao Japão, Kazuhiro e Mary tomam café da manhã, e a coitada da elfa, que nunca comeu comida boa na vida, fica mais uma vez empolgada com o prato do dia. Eles terminam de tomar café, e Kazuhiro prepara para ir trabalhar, e logo avisa a elfa a convencer a guilda para irem explorar as ruínas juntos, e ela avisa
avisa que vai tentar, já que havia uma exceção na guilda e que ela tentaria usá-la para conseguir. Que ela conseguiria apenas se convencesse os magos que ela exploraria com um aliado, que eles deveriam trabalhar bem em equipe. O garoto volta a ficar feliz e aceita o acordo da elfa. Ele então prepara para ir embora, mas Mary o segura, não queria ficar sozinho. Mas as contas não pagam com dinheiro que nasce em árvore e o proletário vai para o trabalho. Vai para o metrô e Kazuhiro tá só a preguiça. Por lá, ele tenta relembrar as falhas no plano que havia feito no Isekai, que deveria melhorar as habilidades naquele mundo, senão iria de arraça com a Mary todos os dias, e que deveriam encontrar mais um para o time, e que o novo elemento deveria ser bom em defesa. Volta para casa e Mary vira dona de casa e limpa todo o apartamento. Logo, volta a estudar japonês, e enquanto estuda, volta a ficar com fome, como sempre. Ela vai na geladeira e pega um frango que Kazuhiro havia preparado para ela. A elfa coloca em uma tigela e manda brasa no forno, que logo fica pronto. Ela então coloca tudo em um prato e vai comer enquanto assiste anime. Cada garfada é uma loucura, diferente de Kazuhiro, que sente falta da amiga, entre aspas, que se ela estivesse por perto, ele estaria mais feliz. Daí, ele recebe uma mensagem da bibliotecária, que o convida a sair junto com Mary, para um encontro entre casais. O garoto fica com preguiça, mas lembra que Mary ficaria chateada se ele não topasse, então confirma o rolê. O dia passa e Kazuhiro volta do trabalho e vai direto com Mary em uma cafeteria do mundo real. Por lá, ela experimenta café pela primeira vez e quase vomita, até porque quem toma café sem açúcar desistiu da vida. O garoto então coloca açúcar e a garota aprova. O garoto fica todo derretida e Mary percebe, vai pra cima e fala pra ele tirar aquela cara derretida, mas logo são interrompidos pela bibliotecária que chega junto com o marido, Ichigo Toru. Eles se cumprimentam e Mary se esforça e manda o japonês que havia aprendido e deixa o casal derretido, e logo saem dali para um restaurante francês. Lá dentro, Mary fica toda perdida, não sabe o que rolaria ali e muito menos como funcionava, já que tinha vários pratos e talheres na mesa. Porém, Kazuhiro é da elite e explica para a elfa como funcionava por ali. Os utensílios deveriam ser usados de acordo com cada prato, usando de fora para dentro. Ela fica bem ansiosa e logo começam com a entrada. Ela fica encantada e prova os espetos de legumes e quase volta pro Isekai de tanta felicidade. Em seguida, sopa, salada e vários outros pratos. O clima tá 10 de 10 e o encontro de casal realmente vira um encontro de casal. O prato principal chega. Kazuhiro aposta com ela que ela comeria e gritaria de felicidade, mas ela se faz de difícil e diz que nunca fez isso na vida. O prato chega, ela experimenta e grita, mas internamente. Ela já quer ir embora, porque lembra que passaria fome no Isekai, mas Kazuhiro lembra que tem a sobremesa, e ela vai pra cima do garoto e deixa ele todo derretido. O casal acha estranha a relação dos dois, e Ichigo pergunta se eles são namorados, mas Kazuhiro jura que eram apenas bons amigos. Chega a sobremesa e por lá eles terminam de comer. Mary aproveita para falar que estava estudando japonês por meio dos animes, e que em breve conheceria o avô de Kazuhiro. Porém, o garoto confessa que queria levá-la para passear em outros lugares, antes dessa viagem, já que seria bem longa. Ichigo mostra a ele uma terma japonesa, bem famosa naquele local, e os dois animam de passar um tempo naquele lugar. O encontro termina e juntos vão para fora para irem embora. Por lá, Ichigo comenta que estava feliz, porque sua esposa ficou bem feliz em conhecer Mary. A bibliotecária chega e pede a Kazuhiro para Mary passar um dia na casa dela. O garoto não sabe se seria uma boa ideia, mas ela insiste e Mary, ao entender o que estavam falando, diz que queria ir sim, que o garoto não sabia de nada. Ele fala que estava apenas preocupado, que não sabia o que poderia acontecer com ela se eles descobrissem tudo, mas no final ele acaba concordando. O casal vai embora, e no caminho, Mary confessa que o único amigo que ela sentia confiança era Kazuhiro, e que ela se sentia confortável com o garoto e o agradece. Ele diz que na verdade era o contrário, que desde quando ela foi para o Japão, ele havia mudado, e que ele estava feliz por ela estar por lá. Aos poucos, ele dá a mão para a elfa, e ela retribui, e juntos saem de mãos dadas pelas ruas do Japão. Prontos ou não, algo especial aconteceria entre eles bem em breve. E aí, o que você achou desses episódios? Você acha que Kazuhiro e Mary finalmente vão assumir o relacionamento? E o que tem dentro daquelas ruínas? E que lugar levaria aquelas escadas? Se você gostou dos episódios, convido a curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim eu vou saber se você está gostando ou não do recap. Agora no vídeo está passando vários recaps que eu já fiz no canal e eu tenho a certeza que você vai curtir. Então não perde tempo não, clique em um deles. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.